casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipoense, educação que acolhe e transforma. Pessoal, boa noite. Hoje mais uma formidável segunda-feira, recebendo aqui neste sofá, que já tivemos grandes e longos e maravilhosos diálogos, meu grandíssimo amigo, uma pessoa tão querida, que se dispôs a vir diretamente de Heriotaba para cá, Ferreira de Farias, que hoje está coordenador da Vigilância em Saúde, não é isso, Ferreira? É isso lá mesmo. Em Heriotaba. Mas a sua formação é em nutrição. Exatamente. Né? Como é que você tá, meu amor? Diga tudo. Primeiro, agradecer a você o convite. Eu jamais deixaria de vir aqui, né, partindo de um convite seu. Nós temos aí para trás uma amizade, né, em que a gente nunca perdeu esse vínculo. E quando eu recebi seu convite, eu disse, não, eu preciso ter essa conversa com a Paula em Impu. Eu fiquei muito honrada quando eu me liguei, você estava de férias, né? Isso, exatamente. E você ainda me respondeu de férias e disse que viria, que estaria aqui conosco. Isso. Quando você me ligou, no outro dia eu viajaria cedo, né? Eu disse, não, gente, o que eu vou fazer agora? Paula, tem como adiar para daqui a 15 dias aí? Pode revelar como foi essa viagem? Sim, eu tirei aí uma pausa, fiz uma pausa, né, para férias. Fazia um tempo que eu não tinha feito isso. E aí eu fiz esse momento de me encontrar de novo, porque a gente fica ali no dia a dia trabalhando tanto, as pessoas procuram a gente como profissional, olham pra gente como profissional e a gente deixa de se encontrar um pouco enquanto pessoa, né? Então foi um momento mesmo para eu me encontrar de novo, uma reconexão, e foi muito bacana. Foram 15 dias sabáticos. 15 dias sabáticos, foi isso, né? Viajei para outro estado, fiquei lá realmente longe de tudo. E reencontrei pessoas, visitei lugares que eu tinha o sonho de conhecer. Foi realmente uma viagem muito enriquecedora. Ferreirinha, meu amor, como coordenador, né, principalmente de uma secretaria que é tão importante, né, de uma parte tão importante que é a Vigilância em Saúde, deu para se desconectar nesses 15 dias ou o telefone ainda recebeu algumas mensagens? Graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho uma equipe muito boa, né? Hoje, assim, eu nomeio as meninas como grupo técnico, né? Elas são gerentes técnicas. Então, dentro da Vigilância em Saúde, que tem algumas divisões, cada uma tem responsabilidades diretas, né? E, por sorte minha, a minha equipe está comigo já tem bastante tempo, né? Então, eu saí na certeza de que elas conduziriam tudo com muita maestria. E aí, alguma vez ou outra, eu recebi uma mensagem ali, mas era algo muito esporádico, assim, nada que tenha interferido nas minhas férias e no descanso. E eu precisava dessas mensagens, porque eu iria ficar agoniado, passar esses 15 dias sem saber notícia de nada. Nem consegue, né? Não consegue. Eu iria perguntar como é que está por aí, né? Então, eu faria esse contato de qualquer maneira. É muito interessante, porque assim, até para as pessoas saberem como é que é a vida de um coordenador, né? Um coordenador, ele, mesmo você indo para as férias, você passou muito tempo sem tirar férias, você não consegue se desligar completamente, né? Na verdade, Paula, não só coordenador, você também como uma profissional de saúde, uma vez que você recebe o título de profissional de saúde, você não se desvincula desse título em nenhum momento mais da sua vida. Você é profissional de saúde da hora que acorda até a hora que vai dormir, né?
Então, estar numa gestão de saúde hoje é você assumir e vestir essa blusa 24 horas por dia. Você não deixa de estar responsável pelo que você faz. E querendo ou não, dentro do município de maneira direta, você se torna muito popular e conhecido pelo aquele cargo que você ocupa. Então as pessoas te param na rua, né? Querem tirar dúvidas, as pessoas querem entender como é que funciona esse processo, o acesso, e que de todos não é ruim, né? A gente está ali para cumprir políticas públicas e uma das diretrizes é facilitar o acesso ao cidadão, né? Agora tem lá o seu preço e a carga de responsabilidade, porque a gente não se desvincula dessa questão de estar ali vestindo aquela ideia do profissionalismo manhã, tarde e noite. Mas a gente acaba gostando, é bacana. Você se identificou completamente? Bastante, porque assim, a minha chegada na coordenação em saúde, ela foi muito de repente, né? Na verdade, todas as coisas na minha vida são de repente, não são programadas. Então, por todos os lugares por onde eu andei das minhas formações acadêmicas, eu cheguei por acaso, mas eu tenho uma política para mim na minha vida, né? Que aonde eu estiver, eu vou estar ali por completo. Então, eu vou estar completamente naquele lugar. E eu acho que por isso que em todo lugar que eu vou dá muito certo, porque eu não estou pela metade em nenhum dos lugares. Então, eu já estive na educação, tenho formação como licenciado, como professor, tenho formação na área de bacharel e aí como nutricionista também. Aí eu fiz uma pós-graduação, né, que ela é ofertada pela Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará em epidemiologia de campo, né, que é uma pesquisa que é feita, onde formam epidemiologistas em diversos graus. E quando eu fiz, eu fiquei apaixonado por essa ideia. Porque dentro da graduação, em todas as graduações da saúde, a gente vê uma cadeira de epidemiologia, né? A gente vê saúde coletiva, saúde pública, e é muito superficial para o mundo que é estudar epidemiologia, né? Quando eu vi que a epidemiologia era que move assim, o coração do funcionamento de uma saúde, eu estou falando de saúde de maneira geral, Ministério, né, OPAs, que são os órgãos maiores de saúde, secretarias municipais e ministeriais, eu disse, não, gente, eu quero fazer isso aqui também, um pouco disso na minha vida. E apareceu a oportunidade de trabalhar, né, com os gestores de Reiutaba, que é o prefeito Pedro Humberto, né, a primeira-dama Marfisa Aguiar, que são grandes gestores, figuras públicas muito conhecidas em todo o estado do Ceará. E aí eu tenho traçado, né, essa história de trabalho com eles e que tem dado muito certo. E você falando, né, nessa questão da epidemiologia, é basicamente o coração, porque às vezes os recursos destinados à saúde do município vão de acordo com os dados que estão sendo mostrados ali na vigilância, não é isso, filho? Exatamente, né? Hoje a vigilância trabalha numa base tentando entender como é que está o processo de adoecimento da população, né? Então, a partir desses números, a gente lança as estratégias e discute com os profissionais assistencialistas como é que a gente vai agir diante desse cenário para amenizar esse impacto do adoecimento, né? Então, eu costumo dizer que a vigilância epidemiológica, dentro do seu contexto, ela é uma janela para a gente mostrar para os órgãos máximos de saúde dentro de um país, né, como o Ministério da Saúde, para entender como é que o município daquele local está funcionando e que subsídios, como é que ele está arquitetando todo o planejamento de prevenção do adoecimento e o cuidado com quem já está adoecido. Ai, que perfeito, perfeito. Você fala com muita prioridade, né? Então não existiria pessoa melhor para estar aqui neste novembro, que saímos agora do Outubro Rosa, que é amplamente falado, mas aí entramos agora em um novo mês que tem uma nova logo, né, da saúde, que é o Novembro Azul. O que quer dizer o Novembro Azul, Ferreirinha? Eu gostei de vir para cá para falar sobre esse assunto, porque epidemiologicamente, um dos principais fatores que a gente traz de processo de adoecimento é o comportamento social, né? E a ideia do adoecimento pelo câncer, né? Os cânceres de maneira geral, eles estão muito ligados ao comportamento humano, né? Ao comportamento social, que hoje nos tendencia a processo de adoecimento de maneira geral, né? Então, trazendo para o Novembro Azul,
A ideia principal hoje do que a gente tem enquanto saúde é tentar educar essa população masculina, né, na prevenção ao adoecimento do câncer e diminuir a probabilidade desses homens a desenvolverem o câncer de próstata, né? Existem diversos fatores e tem até um dos termos, né, que a gente utiliza dentro da saúde que é até errado, o Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Na verdade, né, essas ações, elas amenizam esse impacto e traz até para a gente a oportunidade de uma coisa que a gente chama de janela curativa. Porque prevenir mesmo essas ações, no geral, elas não previnem. O câncer, quando ele vai acontecer, o câncer de próstata, ele já tem uma grande justificativa anterior para esse acontecimento. Mas se a gente detecta isso de maneira precoce, esse paciente tem grande chance de sair desse câncer com uma cura. Lembrando que assim, né, Outubro Rosa, Novembro Azul, saímos do Setembro Amarelo, são ações pontuais, mas que essas ações elas continuam durante o ano inteiro, né? Não é só em novembro que é destinado os exames aos homens, né? Exatamente. Inicia, né, com o exame de sangue, não é isso? Isso. Quais são as ações que são feitas, assim, dentro, por exemplo, digamos que eu seja um homem, e aí não precisa eu estar em processo de adoecimento, eu não preciso estar com disúria, né, que é dor na urina, para nada disso, para buscar. Digamos que eu estou na faixa ali dos 55, né, 50 anos. Isso, 50 anos, 50 a gente estima anos. que é a idade adequada para começar a fazer esse exame preventivo, né? E muitos dos nossos espectadores é exatamente essa população masculina na faixa ali dos 45, 50, 55 anos. Então, pronto. Eu tenho 50 anos de idade. A quem é que eu devo procurar inicialmente? Pronto. Inicialmente, você procura o profissional médico de saúde que seja mais próximo de você, que no geral, para a gente, é o médico da unidade básica de saúde, né, do postinho de saúde que está ali mais próximo. Esse médico ele vai ter total condição de fazer uma primeira escuta desse momento para classificar se você tem ali um risco de desenvolvimento desse câncer de próstata para aquele momento ou para um futuro. O que é importante a gente falar nesse momento, eu quero até esclarecer, que é algo que se constrói socialmente, é que os exames, por exemplo, o PSA, que é esse exame de sangue que é feito, né, o toque de colo retal, que esse exame, ele previne o câncer. Quando, na verdade, ele não é uma prevenção, ele é uma detecção precoce, né? Porque a gente não evita que esse câncer aconteça a partir desse exame. O PSA nada mais é do que uma proteína que ela existe no sangue, que ela só é produzida pela próstata. Então, quando há uma alteração dessa presença dessa proteína no sangue, a gente imagina que alguma coisa na próstata está errada. E aí vai se investigar. Não necessariamente todas as vezes que esse exame for alterado, a gente vai ter um câncer. Pode ter outros fatores que provocam essa alteração. Mas aí, se eu já observo que tem uma alteração, eu já tenho um primeiro passo para investigar e cuidar daquela pessoa. Então, o primeiro passo mesmo é procurar a unidade básica de saúde ou então o médico que é mais próximo de você para ele ter essa escuta. Hoje, o especialista que cuida da área dessa questão prostática é o urologista. Mas não necessariamente só ele. O clínico geral ele tem total condição de escutar esse paciente, né? Fazer toda uma entrevista clínica, dar esse aparato para orientações básicas e iniciar esse processo de cuidado. Que o cuidado masculino não fique também só nessa preocupação do câncer de próstata, né? Não, existem vários outros adoecimentos masculinos. Sim. Ferreirinha, mas antes de até falar sobre outros adoecimentos masculinos, como a questão de saúde mental, né, que também adentra muito, né? Mas, por exemplo, você nota que tem uma diferença grande entre a busca das mulheres preventivamente e dos homens, dessa busca por eu vou ver se eu tô bem, né? Eu tô sentindo aqui alguma coisa ou não. Tem uma diferença, assim, e se tem, ela é muito discrepante, ela é muito convergente, assim, algo que chame a atenção? Ainda é, né? Apesar de que hoje já diminuiu bastante esse número em que os homens deixam de procurar o cuidado. Mas hoje ainda é muito alto o número de mulheres que buscam o cuidado precoce quando comparado aos homens, né? É um número que não se equipara realmente.
E a gente até fala hoje, epidemiologicamente, quando faz pesquisas e levanta números, que a gente tem um perfil desse homem que chega no consultório para procurar esse cuidado preventivo, né? Ele tem 2 perfis. O primeiro é que, no geral, esse homem que chega no consultório, ele já chega com um fogo incendiado. Ou ele chega com um quadro de queixas clínicas que já acusam uma evolução importante desse câncer de próstata, né? E aí o médico vai ter que agir ali já em cima desse cuidado e amenizar aquela preocupação e tudo que ele está sentindo. E por outro lado, a gente tem aqueles homens que vão, mas que eles não vão por eles. Numa maioria, eles vão porque alguém mandou. No geral, é a esposa que fica ali insistindo que ele tem que ir. Ou então é a mãe, né, que fica também implorando que ele vá. Ou então é a empresa que ele trabalha. Ou então é o trabalho que exigiu aquela avaliação e ele, como profissional, teve que fazer. Mas o número de homens que procuram um consultório por ele mesmo, por a preocupação do cuidado preventivo, ainda é muito baixo. Apesar de que esse número já mudou, melhorou bastante. O que se dá, né? O que se dá essa questão dos homens serem tão arredios, né? Tão reticentes em irem em busca, né? Dos cuidados de saúde? Olha, a gente levanta hipóteses de pesquisas, né, e entendimento social que isso é um rastro que se vem de muito tempo, por conta da própria formação que a gente tem de sociedade, né? A figura do homem e da mulher se difere socialmente, principalmente pelo fator, né, da autonomia, de se ter ali o poder e de mostrar força. Então, a gente levanta a ideia, né, a sugestiva de que o afastamento do homem da saúde do consultório de maneira preventiva é por não querer assumir uma fragilidade que ele tem de poder adoecer, de precisar de cuidados, de precisar de outras pessoas. Que aí coloca ele num lugar, né, de diminuição, de fraqueza. Então, o homem, no geral, ele não aceita estar nesse local de fraqueza, de fragilidade. Por olhar por esse ponto, né, o homem acaba não se cuidando muito. E aí fica para a mulher essa ação de fazer esse cuidado com esse homem, a mãe, a esposa, a filha, e ele acaba cedendo para ele ir. Mas você pode observar, culturalmente, você conversando com um homem, ele não tem o hábito de procurar um consultório para se cuidar, né, para fazer exames preventivos, que deveria ser algo que, de regra, se aplicasse a todas as pessoas. Mas, como eu disse, isso tem mudado bastante, né? A gente já vê uma mudança enorme. A gente já vê muitos homens procurando cuidado com a saúde. Se a gente olhar números, né, há uns 10 anos atrás, esses números mudaram muito. A gente caminha para uma evolução em que existe um cuidado maior. E isso se dá justamente por essas campanhas que acontecem durante o ano, né? Apesar de que a gente fala de todos os assuntos de adoecimento o ano todo, mas quando eu tenho um mês como novembro, que ele elucida, que ele dá ali, né, aquele foco a esse tema, a gente tem uma repercussão muito maior sobre essa conversa, né, esclarecimentos, surgem mais dúvidas e acaba aproximando essas pessoas, né, dessa questão do cuidado preventivo à saúde. Desmistifica, né? Desmistifica, como você diz, até populariza, né? Deixa mais popular, traz mais ali para próximo para a população essas ações. E quais são as ações? Você está preparando ações agora? Nós já estamos desenvolvendo essas ações, né? E como eu falei para você antes, quando a gente trata de epidemiologia, a gente não trata no fator de doença ali, né? O paciente já está doente, a gente já tem ali, eu costumo dizer que a gente perdeu aquela partida. Então, quando o paciente chega para a gente, trazendo a ideia do câncer de próstata, né? Quando o paciente chega para a gente com um câncer de próstata já diagnosticado, necessitando de tratamento, um quadro de sintomas importantes, a gente diz que naquela partida a gente perdeu para a doença. A epidemiologia trabalha na situação da prevenção, de evitar, identificar precocemente aquela possibilidade, né? Então, as nossas ações hoje, elas estão voltadas para esse aspecto. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente está fazendo isso, né? A gente capacita todas as nossas equipes de saúde, principalmente a atenção primária, onde eles vão estar fazendo um aproximamento a esse público masculino
e levar para eles essa educação preventiva do autocuidado. E aí a gente orienta lá os cuidados quanto à rotina alimentar, né, os cuidados com o próprio corpo, a rotina de fazer exames de sangue, a ideia da boa noite de sono, a prática da atividade física, o cuidado com a ingestão de água, o próprio controle do peso, né, são assuntos que a gente leva para esses grupos de homens nas comunidades. E a gente tenta estar o mais próximo dessas pessoas. E é até interessante porque hoje a questão do SUS também é facilitar acesso, é uma das diretrizes que a gente tem dentro do SUS. E nem sempre a unidade de saúde existir naquela área significa facilitar o acesso para aquelas pessoas. O próprio tabu e o preconceito de procurar a unidade de saúde para conversar com o médico distancia essas pessoas da unidade do serviço. E isso não exime aqueles profissionais ou aquela instituição da responsabilidade de cuidar daquelas pessoas. Então a gente tem que ir até essas pessoas, né? Então dentro das nossas ações hoje está como meta chegar nesses homens. Onde é que eles estão, né? É nas associações comunitárias, é na igreja, são em grupos de artesãos, é em grupos de homens que cultivam palha, onde é que eles estão, né? E é em empresas, então a gente está buscando esses locais para a gente levar as nossas equipes até lá e lá a gente fazer esse primeiro momento de aproximação, né? Fazer eles entenderem a questão do cuidado, que de maneira geral não vai prevenir só o câncer de próstata, né? Sim. Vai fazer com que eles se cuidem de maneira geral e a gente ganha ainda essa questão da educação da prevenção com o câncer. Nossa, que maravilha! Eu tô aqui, você tá falando, eu tô só absorvendo. Só absorvendo. Que grande aula que você tá dando aqui essa noite. Obrigada. Que felicidade tê-la aqui, Fernanda. Exatamente. E você falou sobre Setembro Amarelo, né? Sobre Outubro Rosa e Novembro Azul. Então, são 3 pontos, né, que sobre adoecimento eles não têm ligação, mas os fatores que levam a esse adoecimento são os mesmos. Eles estão diretamente ligados, né? Então, quando eu falei no início sobre comportamento, todos esses adoecimentos que hoje trazem números importantes de óbitos no nosso país, eles são determinados por fatores de comportamento social, né? Hoje a questão do suicídio, ele está muito ligada ao comportamento que nós temos, e não só de relações, mas mesmo de autocuidado. O câncer de mama também, e o câncer de próstata também se bate um martelo acerca disso. Então, tudo acaba sendo provocado por um mesmo comportamento. Então, para ontem, não só para agora, para ontem, a gente tem que virar essa chave na sociedade, nas pessoas, de que é necessário o autoconhecimento, né? De se olhar no espelho, de conversar com ela mesma, de entender o básico, né? Quando o meu corpo tiver uma pequena mudança, eu preciso conseguir identificar para procurar uma ajuda. Se eu não conseguir fazer isso sozinho, não tem problema buscar uma ajuda também, né? Um psicólogo, um terapeuta, né? Um amigo, profissional de saúde ou não, alguém que você confie, para tentar buscar esse autoconhecimento, porque ele vai ser a base para você começar essa questão do cuidado e a prevenção a qualquer tipo de adoecimento que venha a acontecer. Perfeito. E fazendo assim uma ligação entre o adoecimento psíquico, né? E agora essa questão do homem, né? Do câncer de próstata no Novembro Azul, o homem também tem dificuldade, né? De buscar essa ajuda psicológica, porque também se sente fraco, né? Como é que eu vou enfraquecer? Mas é tudo, como você disse, né? Esse comportamento social está nos levando a um adoecimento que a gente precisa, todos nós precisamos, a grande maioria, né? Precisa de uma busca, de um auxílio. E isso, né? Ao contrário, às vezes quando a pessoa acha que buscar ajuda, seja a ajuda do médico, que é lá da unidade básica de saúde, seja de um psicólogo, seja de um nutricionista, de um terapeuta, é muita força. Você tem muita força até você chegar lá, você teve muita força e muita coragem para dizer, eu não estou bem, né? Por favor, eu preciso que alguém olhe aqui para isso que está me trazendo algum sofrimento clínico ou psíquico. Exatamente. Eu falo muito que
demonstrar fraqueza é um ato de muita força, como você diz, né? Porque se tem uma situação que lhe deixa vulnerável, é você se mostrar frágil, né? Então, a coragem de se mostrar frágil, buscar cuidado, é um ato de muita força realmente, né? E é o que as pessoas precisam trazer para elas, de conhecer esse ponto. Quando isso acontece, aí a gente só tem a ganhar. Verdade, todo mundo, né? Todo a pessoa, mundo a ganha. sociedade. Sim. Feirinha, e agora falando sobre você, como é que você tá? Você deixou a nutrição para lá? Está se dedicando só à parte da epidemiologia do município de Herutaba? Como é que tá? Não, hoje eu me divido entre essas duas paixões, né? Eu posso dizer que eu estou vivendo um dos meus melhores momentos. Isso não significa que é fácil, é muito difícil, mas é um momento muito gostoso da minha vida que eu estou vivendo, onde eu me divido entre nutrição e epidemiologia, né? E dentro da nutrição eu escolhi cuidar de aspectos que estão muito ligados à epidemiologia. A gente sabe, quando a gente fala de consultório de nutrição, a gente tem muita coisa para ser assuntado, né? Emagrecimento, hipertrofia, né? Beleza corporal. Mas hoje a minha atuação enquanto nutricionista é voltada para a questão clínica de adoecimentos mesmo. Então, o perfil dos meus pacientes, de maneira geral, são pessoas que buscam o cuidado com a saúde, principalmente voltado ao adoecimento crônico. São pessoas idosas, diabéticos, hipertensos, né? Pessoas com dislipidemias, com alteração de colesterol no sangue, pessoas com infecções como H. pylori, pessoas com câncer, né? É esse tipo de paciente que eu recebo no meu consultório. E eu fico extremamente feliz quando eles chegam, porque eu sei que eu vou conseguir ajudar aquelas pessoas. E eu vou ser uma virada de chave importante na vida daquelas pessoas, né? Pode falar. E aí, hoje eu me divido dessa maneira. Eu estou no meu consultório recebendo essas pessoas, extremamente feliz, de braços abertos. E no SUS eu estou lidando com esses dados, né? E ajudando toda a rede assistencial a traçar as estratégias e a entender esse processo de adoecimento e a gente levar a nossa força-tarefa de maneira a amenizar esses impactos dentro da sociedade. Perfeito, perfeito. Nossa, muito, muito, muito aprendizado aqui hoje. E assim, então o nutricionista pode solicitar exames para verificar ali como a pessoa está, todas essas coisas? Pode. Hoje, dentro do nosso Código de Ética, existe uma lei nacional, né, que ela autoriza o nutricionista a fazer solicitações de exames que estejam ligados ao cuidado nutricional, né? Então, não só a contagem de micronutrientes, né, como vitaminas dentro do nosso organismo, mas também exames que nos fazem entender o funcionamento metabólico daquele paciente, né? Um hemograma completo, um TGP, um TGO, uma creatinina, né, um triglicerídeo, uma glicemia. A gente vai solicitar esses exames porque eles são importantíssimos para que a gente, dentro da conduta nutricional, a gente consiga ter ali um ponto de partida para o cuidado com aquele paciente. Nos dá a condição realmente a gente fazer decisões mais assertivas com a alimentação daquele paciente, com a própria orientação e a condução de necessidade de outros colegas para cuidar daquela pessoa, porque, no geral, quando esse paciente chega, que a gente tem esses exames alterados, ele não está com uma queixa que a gente identifique só um problema, né? A gente tem ali um kit de probleminhas que tem que ser assistido por outros colegas. E aí, com esse exame, a gente consegue ter a condição mais assertiva de encaminhar esse paciente para um médico, para um psicólogo, né? Para um especialista da área da saúde, que vai nos fazer, juntos, alcançar níveis mais importantes para o cuidado daquele paciente. Olha, vendo aqui você explicar, e também eu já recebi aqui o pessoal do Clubinho Girassol, e trabalhando hoje em dia no município de Herutaba, eu endosso o que eu já falei antes. A Mafisa e o Pedro Humberto, eles tiveram muito cuidado com as pessoas que eles foram colocar à frente. São pessoas muito capacitadas. Você fala com a prioridade assim, sem igual. E na hora que você falou na questão que está muito realizado, a sua aura, né? A gente se conhece, ver, né? A gente se conhece há muito tempo. Sim, há um e tempo. Nós nos reencontramos este ano e você veio me abraçar e tipo assim, a sua aura tão diferente, tão bem resolvido realmente,
que por um instante eu voltei atrás e eu, não, é ele, é realmente ele. Eu acredito que quando a gente realmente faz esse encontro conosco, né, com a gente mesmo, a gente realmente se sente mais seguro de pisar no chão, de abrir a boca e de cumprimentar as pessoas, com a intenção de que as pessoas também possam encontrar esse momento delas, né? Então, hoje realmente eu estou no momento em que eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu estou, por que eu estou e até quando eu quero estar, né? Então, hoje eu tenho essas respostas para mim. E trazer essa energia para as pessoas, acho que é uma maneira de dizer a elas que espero que elas se encontrem também nesse momento, assim como eu me encontrei. Não que lá atrás você não já fosse, você sempre foi uma pessoa muito agradável, inteligentíssimo, sempre assim, com considerações muito relevantes, mas assim, você realmente, assim, o município de Jaretaba só deve agradecer, porque profissional mesmo de ponta. Em oportunidades, já disse a Mafisa, eu olhava assim para ela e disse assim, sua equipe é muito boa. E eu não estava falando de mim, é realmente dos colegas, como você falou de Mário, né, do Dr. Alex, são meus amigos, né, não só colegas, são meus amigos. A gente sabe quando a gente recorre para conversar sobre um caso, né, para discutir uma ação, a gente sabe que a gente vai ter a partir daquela conversa, né, conhecimento e subsídios para construir grandes projetos. E você tem visto, a gente tem sido destaque nacional, né? A gente tem recebido assim realmente holofotes de muitos lugares do país e isso traz para a gente grande felicidade, porque se essa cidade tem esse destaque todo, consequentemente nós que fazemos parte dessa gestão, a gente acaba tendo esse destaque também. E quem é o profissional que não quer ter esse local de sucesso? Né? Lógico, né? Até mesmo pensando na saúde da população, né? Sim. O principal. É, né? O principal. A gente, quando assume essa identidade de profissional de saúde, o nosso único objetivo é cuidar do outro em todos os momentos, né? Sim. Então a gente veste essa camisa realmente e aí a todo momento a nossa preocupação é, será que a gente está conseguindo atingir o que deve ser feito, né? Será que a gente está conseguindo cumprir com o que se preconiza dentro dessa ação? Então, nossa preocupação é voltada principalmente para isso. Tanto é que eu falo muito que hoje eu trabalho com essa leveza, né? E com essa propriedade em falar o que eu falo, porque a gente faz um trabalho baseado em tudo que o SUS e toda a política pública traz. Agora, é claro que nem tudo a gente consegue resolver em 100%, porque o município, ainda perfeito que seja, ele tem as suas limitações nas suas ações, né? Ele trabalha dependendo das outras esferas, mas a ideia de estar bem é a certeza de que nós estamos fazendo realmente o que nós podemos fazer dentro do que nos compete, né? O nosso cargo, a nossa função. E assim, dentro desse Novembro Azul, o que você deixa aqui de recado, né, para os homens que estão nos assistindo, para as mulheres, né, também, que podem orientar algum homem próximo a elas, né, sobre como esse cuidado, o que deve ser buscado? Nesse mês de Novembro Azul, né, que a gente consiga despertar no público masculino o interesse por cuidar deles mesmos, né? E aí que esse seja um tema que consiga ligar a vários outros cuidados, porque partindo disso a gente vai conseguir realmente essa identificação pessoal mesmo desse homem e ele vai conseguir entender o processo do cuidado e vai facilitar para ele uma vivência muito mais plena. Porque a maioria das pessoas em sociedade que tem uma baixa educação em saúde, elas não entendem que o processo de vivência sem o cuidado, ele limita essa vivência. Então, quando a gente entende que nós temos uma amplitude muito maior de vida quando a gente se cuida, é como se nós encontrássemos outra pessoa em nós mesmos, aí a gente tem uma vivência muito maior, a gente tem uma plenitude muito maior em viver, né? E a gente estende também a possibilidade de vida dessas pessoas. Uma longevidade. Uma longevidade muito maior. E hoje, né, apesar de a gente falar de fácil acesso, que a gente sabe que isso muda muito de cidade para cidade, de local para local, realmente hoje o acesso está mais fácil, né? A gente tem as unidades de saúde, a gente tem a evolução da ciência que traz para a gente exames que conseguem identificar esse adoecimento muito mais cedo.
Então, nós temos a oportunidade, agora é essa virada de chave de buscar mesmo o cuidado de cada pessoa. Então, nesse momento que os homens que dentro dessa faixa etária, que já hoje é indicada pelo Ministério da Saúde como fator de risco, que é acima de 40 anos, de 50 anos, né, acima de 50 anos, que eles possam buscar o médico mais próximo para começar essa escuta de cuidado. Então ele vai chegar lá e dizer simplesmente que ele já tem 50 anos, que ele ouviu em algum lugar, né, que é uma idade para se buscar o cuidado com a prevenção do câncer, né, de próstata, porque esse médico vai fazer perguntas assertivas e que vão buscar se esse homem tem risco ou não de desenvolver esse câncer. E para outro lado também é importante que a gente fale que para homens que têm uma herança genética da família, ou seja, dentro daquela família, algum outro homem que já tenha tido um quadro de câncer de próstata, para esse homem, a gente indica que ele procure mais cedo esse atendimento, né? Não só nos 50. A partir dos 40 anos já é uma boa média para estar buscando esse atendimento, né? Mas é importante dizer também, quando a gente fala desse rastro, a gente não está falando de um parente distante que aconteceu, porque às vezes a gente fala isso, a pessoa diz assim, realmente, teve um primo do meu avô que teve um câncer, né? Isso não liga para a gente como uma medida. A gente fala mesmo mais do avô, do pai, do irmão, sinaliza para a gente ali um fator que gera um risco maior. Então essas pessoas devem procurar mais cedo o atendimento. Chegando no atendimento, no profissional que você conheça, a gente já tem feito muito. A partir dali, a gente vai conseguir chegar num desfecho. Ou na questão do cuidado de que está tudo bem e que a gente segue monitorando, ou então que existem riscos e que a gente vai cuidar desses riscos para que não aconteça, então, o diagnóstico do câncer. Então, a primeira coisa é ir buscar, né? A primeira coisa é buscar. Isso serve para todos, né? Eu, como nutricionista hoje, né, eu vejo que a gente ainda tem esse problema de buscar o cuidado antes do adoecimento. Porque eu recebo no meu consultório pessoas com quadros de adoecimento já importantes e só naquele momento eles foram buscar porque estão sofrendo com aquilo. E são coisas que a gente consegue evitar se tiver um cuidado, uma orientação, né? O início mesmo da terapia clínica, né? Que nutrição a gente chama de terapia nutricional. Então, se a gente abrir essa porta, né, de permissibilidade do cuidado preventivo, nós vamos estar nos permitindo viver muito mais, né? E com mais plenitude. E até uma abertura dos canais de comunicação, para que leve, né, os canais de comunicação, eles conseguem abranger, né, a pessoa que está dentro de casa, que hoje está escutando essa sua entrevista, que você está explicando aqui muito bem, assim, com muita facilidade, com muita eloquência, com certeza atingiu ali algumas pessoas. Com né? certeza. Os veículos de comunicação, principalmente a internet, hoje é uma grande ferramenta para a gente, quanto profissionais de saúde, né? Inclusive, o meu Instagram, eu posto alguns conteúdos relacionados à questão do cuidado mesmo geral na prevenção do adoecimento. E eu acho extremamente importante, porque desperta nas pessoas a curiosidade. Ainda que na nossa entrevista aqui a gente tenha falado ou usado algum termo que seja estranho, para alguém, ao menos a curiosidade vai ser despertada. Então essa pessoa vai pesquisar, ela vai comentar com alguém, vai procurar saber com aquele médico que ela confia. E aí isso já é ali um fator que despertou nessa pessoa a questão da curiosidade no cuidado. Então a comunicação, ela realmente é extremamente importante e a internet é um grande aliado para a gente. Qual é o seu Instagram? O meu Instagram hoje, né, as pessoas vão procurar pelo nome de Ferreira Farias Nutri. Né, o meu Instagram hoje é o nome que eu estou utilizando para veicular na rede social. Que maravilha, que maravilha. Foi que grande satisfação, eu viu? que agradeço. Que grande honra. Foi espetacular. Nossa, eu espero realmente ter trago assim, uma informação clara, né? Muito. E que a gente consiga trago uma virada de chave para essas pessoas. Eu já me senti com vontade de marcar uma consulta com você. Ai, que coisa boa. Muito obrigada. Com toda certeza.
foi uma grande volta para Herutaba. Muito obrigada por ter estado aqui conosco hoje, né? Que veio para cá exatamente para elucidar mais para as pessoas que estão hoje nos assistindo. Tudo isso não só do Novembro Azul, mas do seu trabalho. Você trouxe muitas coisas novas e assim foi uma grande honra. Mais uma grande pessoa que senta aqui nesse sofá e nos abre assim um mundo de oportunidades e de novos conhecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Paula. Você sabe que você é uma referência para mim, né, enquanto saúde. A maneira como você também tem esse carinho pelo cuidado na área da saúde é algo que eu levo muito para a minha profissão. E visitar a terra de Iracema, eu adoro a cidade de Ipu, é uma cidade extremamente acolhedora. Vez e outra eu estou vindo por aqui para jantar, adoro a culinária de Ipu também. E eu me sinto, assim, uma pessoa muito querida quando eu chego em Ipu, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de vir em Ipu, fico muito feliz. Então, agradeço demais o convite. Foi uma grande satisfação conversar com você aqui no seu programa. Para nós, mais ainda. Pessoal, então hoje, finalizando mais uma grande noite, aguardo vocês próxima segunda, às 20 horas, porque aqui a casa é sempre de vocês. A casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento: Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.